Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui da comunidade Arca. Você está no Arca Podcast, nós estamos começando esse episódio e hoje está muito especial. Estamos aqui com a Alessandra, já já ela vai se apresentar, já está aqui conosco e nós vamos ter um tempo aqui de conversa sobre vida devocional, sobre cura emocional, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. E vamos começando aqui. Alessandra, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Pode se apresentar para a turma aí, se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, Pastor Fred. Bom, é uma alegria imensa estar aqui nesse dia, né? Uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que nós amamos, né? Falar sobre vida devocional, sobre o nosso tempo de relacionamento íntimo com Deus e também aí agregar esse conhecimento, né, das nossas emoções. Bom, como psicanalista clínica, né, me apresentando aqui, eu sou psicanalista clínica cristã, atuo, né, de forma com atendimentos online, atendendo mulheres, meu público é feminino, e eu atendo mulheres do Brasil, do exterior, e Deus tem nos dado essa oportunidade de presenciar, de viver junto com essas mulheres um grande processo de cura, né? Quando a gente consegue agregar todo esse olhar do que nós vamos tratar aqui hoje nesse podcast. Então, tem sido um tempo transformador, precioso. Então, atualmente eu atuo como psicanalista clínica. Nós temos também a nossa página no Instagram, Amor à Palavra, né? O Instagram, essa página eu falo que é uma porta que Deus abriu para nós falarmos do amor de Jesus, para nós evangelizarmos, né? Então, não é apenas um Instagram, mas é uma obra missionária. O nosso Instagram é amor.a.palavra. E ali nós estamos diariamente falando sobre devocional, né? Todos os dias tem um devocional para edificação da fé de quem nos acompanha, temos live de estudo bíblico, temos ali plano de leitura bíblica para incentivar, encorajar pessoas a lerem a Bíblia, descomplicando, né, o que muitas vezes é complicado aí, mas trazendo de uma forma leve, de uma linguagem simples, né, não uma teologia complicada, mas uma linguagem acessível a todo aquele que tem o desejo de conhecer mais da palavra. Então, nós estamos ali no nosso Instagram. Hoje também, atualmente, né? Eu sou casada há 18 anos, vai fazer 19 anos agora, e sou mãe de um casal de filhos, né? De 11 e 14 anos. Eu e meu esposo servimos o Senhor também no ministério, meu esposo pastor. A gente está ali sempre lidando com pessoas, com almas, né? E a gente traz de uma forma de agregar todo o conhecimento, né, que nós temos acerca da psicanálise, do conhecimento humano, da mente humana, com o que a palavra de Deus traz sobre quem nós somos nele, né? Que eu sempre digo que a Bíblia ela não é sobre mim, ela é sobre Deus. Tem gente que às vezes vai para a Bíblia com aquela expectativa, o que querendo atender demandas internas no sentido de o que é para mim fazer, o que eu sou, e a Bíblia, ela responde essas perguntas, mas sobre a ótica de quem Deus é. Então, a gente sempre vai para a palavra para conhecer o autor da palavra e, a partir dali, conseguirmos saber quem somos e direcionarmos a nossa vida conforme os propósitos que ele tem para nós. Então, nós atualmente, né, estamos aí servindo ao ministério também e atuando, né, de uma forma efetiva no reino de Deus, para a glória de Deus, enquanto estamos aqui na Terra. Amém, amém. Amém. Alessandra, e eu acho que desde a pandemia para cá, né, esse tema tá muito na pauta, né? Vida devocional, uma busca a Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Parece que na pandemia isso acendeu, né? E aí para cá a gente tem uma série de ações nesse sentido, né? De um resgate da vida devocional. Só que a cada novo livro, a cada nova convocação a uma vida devocional, parece que estão colocando uma régua muito alta para a vida devocional, né? Quase impossível de que a pessoa consiga atender os requisitos. E aí alguém fala: se no seu devocional não tem isso, você está fazendo errado. Se falta aquilo, você está fazendo errado. Então, o que era para ser um relacionamento simples e pessoal com Deus acabou se complicando muito, né? Com tudo isso que veio. Na verdade, Alessandro, o que é devocional? Assim, de forma simples, como você falou, simplificando tudo, o que é um tempo devocional?
Amém. É isso que, né, o pastor falou, é verdade, né? E tudo que vem de Deus, irmãos, é simples. Tudo que vem de Deus, o evangelho ele é simples, né? O evangelho de Cristo ele é acessível. Jesus ele falava sobre o reino de Deus usando uma figura de linguagem que todos que estavam ali compreendiam. Ele trouxe essa simplicidade, mas o homem muitas vezes ele complica, ele vem trazendo tantas coisas para fazer com que na verdade, existe uma tendência no ser humano em sempre colocar também um representante, né? Nós vemos desde lá do Antigo Testamento, quando Moisés ele foi colocado pelo povo, não, Moisés, o povo temeu os trovões, os relâmpagos, não, Moisés, fale tu com o Senhor, né? Nós não, porque o ser humano ele tem essa tendência de ter medo ou de se achar incapaz, de estar diante do Senhor, de falar com Deus, e a verdade é que o Evangelho de Cristo rasgou esse véu, então nós temos acesso a Deus, e Jesus ele se apresenta de uma forma simples para nós, e tudo que fala sobre práticas espirituais, né, inclusive a gente tem uma mentoria, lembrei agora, né, uma mentoria das disciplinas espirituais, é um curso gravado online, tem lá na nossa página do Instagram também, que a gente fala sobre as 12 disciplinas espirituais, né, e fala sobre leitura bíblica, sobre meditação, jejum. Mas o que eu quero dizer? Que sempre quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, tem-se essa tendência de vir com legalismo, com regras, querendo engessar uma prática que deveria fluir do nosso interior, que deveria ser automática, que deveria ser espontânea. Jesus, ele sempre nos convida a nos aproximarmos dele com um coração como de uma criança. E criança, ela é espontânea. A espontaneidade, a autenticidade é algo que toda criança tem. E assim a gente deve se relacionar com o Senhor. Então, vamos lá. O devocional, a prática do devocional, né, nada mais é do que um tempo de devoção, de adoração a Deus. É claro que existem algumas ferramentas, assim a gente pode dizer, mas que fazem parte diretamente desse momento. Porque, por exemplo, não tem como eu ter um tempo de devoção e adoração a Deus sem ter a palavra dele presente. Então, em qual sentido que a gente fala? A gente ter a palavra para que através da palavra eu adore a Deus. Mas a palavra ela pode estar no papel, ela pode estar no meu coração. Então a gente precisa desmistificar, descomplicar. Né? É claro que nós vamos falar daqui a pouquinho que nós podemos ter intencionalidade e utilizar de tudo aquilo que torne esse momento prazeroso, mas nós não podemos pôr como via de regra que para eu praticar um devocional eu precise de A, B ou C, né? O que eu preciso é ter um coração rendido a Deus, é um coração voltado para Deus, é me aproximar de Deus, como nós falamos, com simplicidade, sinceridade. Nós temos o tempo devocional e nós temos a vida devocional. A ideia aqui é nós entendermos que separarmos um tempo específico para silenciarmos as vozes do mundo e ouvirmos somente a Deus é muito necessário eu ter esse tempo a sós com Deus, esse tempo secreto, de comunhão, de parar tudo para ouvir Deus falar, para falar com Deus, para meditar na palavra. Mas nós também vamos discorrer aqui ao longo, né, desse momento que não é só termos um tempo, a gente tem que ter uma vida devocional. Né? Então, a princípio, né, o que eu queria trazer sim, o devocional, a gente pode estar falando dessas duas coisas, mas existe o tempo devocional, que é uma prática onde eu paro tudo, entro na presença de Deus, leio a palavra bíblica, oro, ouço o Senhor falar ao meu coração, né? Converso com Deus, tenho comunhão, medito nessa palavra que eu li, deixo ela me quebrantar, ela transformar a minha vida. É um tempo a sós com Deus, mas nós não queremos parar no tempo a sós com Deus, nós queremos cultivar uma cultura de vida devocional, onde eu vivo durante todo o meu dia o que eu me nutri nesse tempo a sós com Deus. E aí é um processo bem natural, né, Alessandra? Você não pode encher esse tempo de regras, né? E às vezes o que a gente vê é uma série de regras e exigências que a pessoa acaba tendo medo desse tempo, né? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu não estou? E é algo que deveria ser natural na nossa vida, né? Você, na presença do Senhor,
completamente rendido, né? Sem defesa, sem nada, e deixar o Senhor ministrar o nosso coração. E aí, Alessandro, qual que seria assim um caminho saudável para o nosso devocional? Assim, você tem alguma dica? Falar assim, já que nós estamos falando que não tem regras, né? Como que seria assim um devocional que você vê que seria algo simples e que a gente com certeza estaria na presença do Senhor, né? Amém. Então, olha, né, até trazendo um pouquinho do meu testemunho, né, dentro daquilo que eu vivi, porque assim, nem sempre eu tinha esse tempo a sós com Deus, uma vida devocional, né? Eu falo que Deus, ele precisou trabalhar no meu interior para me ensinar a priorizá-lo, né? A gente tende, queridos, a sermos engolidos pelas rotinas, né? A sermos sobrecarregados de demandas e tarefas e podemos cair na armadilha de entregar o que sobra, o nosso resto para Deus. Então, assim, né? Por um tempo atrás, anos atrás, por um tempo, eu me via em uma rotina de muito ativismo, né? Inclusive, o ativismo religioso é algo que também chama a nossa atenção, porque é muito importante nós atentarmos, sim, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, mas não tem como eu fazer para Deus sem estar com Deus, porque o direcionamento do que fazer, de como fazer, vem do próprio Deus, porque a obra é dele, não é minha. Então, quando eu estou fazendo sem consultar o dono da obra, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo segundo o que eu penso, o que eu acho que é certo. Então, por um tempo na minha vida, eu me vi num momento onde eu estava envolvida com muitas coisas, trabalhando fora 8 horas por dia, com 2 crianças pequenas, ativamente, né, no ministério da igreja local, e então o Senhor, ele permitiu, assim, um vento forte para mostrar que eu precisava de raízes profundas. Um vento forte, porque o vento, né, quando ele vem, ele arranca tudo que está por cima e só mostra, e só fica de pé o que tem profundidade. Então, aqui eu estou apontando para trazer como que eu me despertei para essa vida devocional, para esse tempo a sós com Deus, né? Porque então eu percebi, e eu falo, né, muitas vezes que a gente, assim como Pedro, né, que talvez achava que era, mas não era, né? Porque Pedro, quando ele fala que não iria negar Jesus, eu creio que ele realmente achou que não iria. Ele não estava querendo mentir para Jesus. Mas às vezes a gente é assim, a gente acha assim, não, mas eu sou assim, eu sou crente fiel, eu sou. Só que vem a provação é que mostra, não, eu não tô forte do jeito que eu achava que eu tava, não, porque eu não tava realmente com raízes profundas, né? Então o Senhor, ele permitiu essa situação para que eu fosse despertada a cumprir o que Mateus 6,6 diz. Eu falo, Mateus 6,6 é um dos versículos do meu coração, que é um despertamento para nós, né? Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, que o teu pai que te vê te recompensará. Então, eu tive que aprender a viver Mateus 6,6, porque eu estava numa aceleração, né? E quantas pessoas hoje estão nessa aceleração e não estão tendo tempo para parar tudo e ouvir a Deus? E nesse ritmo que eu estava, eu precisei ser intencional, pastor, para poder priorizar o meu tempo a sós com Deus. Porque se a gente ficar esperando sobrar tempo, não sobra. Não sobra. Se a gente ficar esperando, quando eu tiver vontade, a vontade talvez não vai vir, né? Porque as nossas emoções, elas vão prevalecer, o nosso cansaço. Então, eu levava, né, naquele ritmo assim, cansada depois do trabalho, depois da igreja, com os meninos pequenos, pus os meninos para dormir. Aí eu ia para a Bíblia e pegava para tentar ler um versículo. E aí o sono vinha e eu dormia. Não passava de 2 versículos, já estava dormindo. Na cama, deitada, já querendo ler a Bíblia. É errado ler a Bíblia deitada? Não é errado, desde que você consiga entregar o seu melhor para Deus. E eu estava entregando o meu pior para Deus. Eu estava entregando o momento que eu estava mais exausta. E então Deus, ele me despertou para que eu pudesse dar as primícias do meu dia para aquele que me deu o dia. Então, eu sempre falo, sabe, pastor, quando a gente está falando sobre descomplicar, desmistificar, eu não acho que tem, realmente eu não creio que tenha uma regra, que tenha
que ter um horário, um jeito, uma forma, uma liturgia, não. Cada um sabe a vida que tem e o que funciona dentro da vida que ele tem, mas o importante é, Deus tem que estar na minha agenda, eu não posso esperar sobrar tempo para Deus, porque o inimigo não vai nem deixar sobrar, né? Então eu tenho que ter Deus como centro da minha vida. Na verdade, ele não tem que ser mais uma coisa na minha agenda, ele tem que ser o centro de todo o meu dia, de toda a minha agenda, né? Então, assim, para mim, eu precisei me posicionar e ser intencional. Se à noite, cansada, não estava fluindo, eu preciso ser intencional e ver o que vai funcionar. E então, né, quando o pastor pergunta sobre o que né, seria talvez uma forma para que isso flua, né, para que isso funcione, comigo funcionou assim, eu precisei ir para a mesa, e eu falo que eu amo a mesa, né, assim como a sua esposa, minha amiga preciosa Magali, ensina para a gente sobre a experiência da mesa, o poder da mesa. Mesa é lugar de revelação e propósito, né, mesa é o lugar de comunhão. E então eu falei assim, olha, eu preciso ir para a mesa, eu preciso falar com Deus. Então, lembrando, gente, eu tô pondo aqui uma vírgula, não precisa de regras, falando como que funcionou comigo. E aí eu falei, eu vou para a mesa de uma forma que eu esteja confortável, mas não relaxada ao ponto de dormir, porque a minha vida me fazia dormir diante do cansaço que eu vinha, né, com criança pequena e tudo. Então eu falei, eu vou para a mesa e eu vou ser intencional, para que eu tenha prazer nesse momento, para que seja um momento que eu queira estar ali. Não é sobre eu tenho que estar, eu querer estar. Então, peguei a minha Bíblia, né, e comecei a seguir ali, né, a leitura dos evangelhos. Eu lembro quando eu comecei no Novo Testamento, lembrando também não tem regra, eu amo os livros históricos, eu amo ler ali o Pentateuco, eu gosto muito dos livros dos reis, das histórias dos reis, mas eu lembro lá atrás, então eu comecei no Novo Testamento, pelos evangelhos. Gente, e a Bíblia, por isso que eu falo que tudo surgiu daí, né, o nosso Instagram, Amor à Palavra, porque foi o amor pela palavra que foi sendo gerado no meu coração. Quando a gente começa a ler ali e começa a compreender, né, a totalidade do que a palavra de Deus quer trazer para nós, aquilo vai despertando em nós cada vez mais vontade. Então, assim, ir para a mesa, pegar a palavra, mergulhar ali, talvez não é sobre volume, não é sobre tempo, é sobre entrega e o coração aberto para que aquela palavra confronte a gente, entre, gere transformação. Porque, né, se eu falo, eu até incentivo leitura, planos de leitura bíblica, mas o que eu quero dizer? Talvez você vai ler um versículo, mas aquele versículo vai ser a chave do seu devocional daquele dia. Então não tem, eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, 3, 4. O que você lê, você conseguir compreender, aplicar na sua vida, orar para que Deus venha e te ajude nas suas limitações diante daquele versículo, né? Porque a Bíblia, ela funciona assim. Eu vou ler e ela vai me confrontar, ela vai mostrar para mim que eu talvez não esteja vivendo daquele jeito. O evangelho, ele é um evangelho que nos corta. E aí eu vejo e falo assim, meu Deus, como que eu preciso melhorar, como que eu preciso mudar? Mas eu leio, eu compreendo, eu aplico e eu oro para que do Senhor venha a força necessária para que eu possa viver aquela verdade bíblica. Então, isso tudo foi, né, acontecendo, foi sendo gerado, eu fui lendo cada dia e priorizando ele, né, quando eu estava talvez antes de qualquer outra atividade, né, eu sei que inclusive se a gente for abrir tem o propósito aí, o princípio do maná, né, que o maná ele também era entregue todas as manhãs ao povo de Israel, né? Ele vinha bem cedo, junto com o orvalho ali, e o povo tinha que ir buscar aquele maná, senão ele derretia. Se guardasse, apodrecia. Então, o maná, ele não era apenas uma forma de Deus alimentar o seu povo. Deus estava ensinando como era a forma que ele queria se relacionar com o seu povo. Porque o maná diário, ele era diário, ele vinha simbolizar o quê? É todos os dias. Você vir
para buscar alimento na minha presença. Então, o devocional diário nada mais é do que eu cumprir também esse mandamento, esse princípio bíblico que Deus ensinou o povo de Israel em como se relacionar, os parâmetros para eu me relacionar com Deus. Todos os dias eu vou ali buscar uma porção diária para me nutrir naquele dia. Por isso, pastor, que não é o alimento do culto de domingo que vai me alimentar a semana toda. O culto de domingo ele é necessário, a comunhão com os irmãos é extremamente bíblica e necessária, mas somente quem vive de palavra de domingo morre espiritualmente durante a semana. Então, o devocional, ele me faz todos os dias buscar um alimento necessário para me nutrir naquele dia. Não dá para guardar para amanhã. No outro dia, você vai novamente com o coração aberto buscar esse alimento. Então, um pouco sobre isso. Que legal, Alessandra. Assim, eu queria explorar duas coisas que você falou aí que eu acho que é importante a gente destacar. A primeira coisa, você falou de profundidade, né? Então, muitas vezes a gente, como um leitor da Bíblia, a gente coloca meta, né, de alcance, de extensão, né? E poucas vezes de profundidade. E às vezes quando a gente fala, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, e a gente lê aquilo com pressa, como uma meta, como um alvo a ser atingido, às vezes a gente vai longe na leitura, mas não vai profundo em Deus, né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria até que você pudesse falar um pouco mais. E também a outra questão que você falou do maná, né? Que é a questão da primícia, que é a questão assim, do que eu estou oferecendo em primeiro lugar, né? Porque num aniversário, ninguém quer saber para onde vai o resto do bolo. Vai saber o quê? Para quem vai o primeiro pedaço. Assim, quando você mandou o primeiro pedaço, ali você mostrou o que realmente importa. Exatamente. E a vida devocional, às vezes, é isso. Não é sobre extensão, é sobre profundidade. E é sobre colocar Deus no lugar que ele tem que estar, né, Alessandra? Exatamente, sobre as primícias, né? Então, vamos lá, né? Eu falo, por isso que eu falo, né, pastor, que a gente não tem que se comparar. Uma das maiores armadilhas da ruína humana é a comparação, né? Quando a gente entra nessa onda da comparação, a gente tende a não fluir naquilo que é a nossa realidade, né? Daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por que eu tô falando da comparação? Eu me lembro que, né, quando eu lá atrás, quando eu fui despertada, isso tudo. E aí eu comecei a observar. E tinha uma pessoa da nossa família, que é pastor, e ele falou assim, eu li a Bíblia em 6 meses. Eu li a Bíblia toda em 6 meses. Eu fiquei aquele negócio, meu Deus, ele leu a Bíblia em 6 meses. Eu tô muito ruim, porque eu não tô lendo nenhum ano, e aquela coisa e tal. E aí você vai ver, né, qual que é a vida de cada um. Ele já era aposentado, os filhos tudo criado, casado, e às vezes a gente, mulher, dona de casa, com criança pequena, quer se comparar. Então, assim, é o que o pastor falou, não entra, né? Nós não podemos nos comparar, e não é sobre extensão, né? Não é sobre, né? Para uma pessoa ler a Bíblia em um ano, ela vai ler ali uma média de 4 capítulos por dia, né? Às vezes 5, 4. Então, assim, muitas vezes isso vai ser só um checklist ali, mas você não conseguiu absorver, né? Você não conseguiu, talvez, extrair, mas para outros conseguem. Outros conseguem dedicar um tempo e ler 4 capítulos com calma, pausado, entendendo. Amém. Então, eu não quero nem ir contra os que não leem, nem contra os que leem, porque também não quer dizer que quem consegue ler também não está aprendendo, mas eu quero que cada um que está ouvindo esse podcast olhe para dentro de si. Para você fazer um plano de leitura bíblica anual, vai ser com profundidade? Porque superficialidade não adianta, né? Então, talvez você faça, né? Inclusive, eu me lembro que muitas vezes a gente fez planos parciais da Bíblia. Por exemplo, eu falava assim, ó, vamos ler o Novo Testamento, vamos ler o livro de Provérbios, vamos ler os livros históricos. E aí a gente ia pegando ali, né, subdivisões da Bíblia, né, os livros proféticos, para que a gente justamente não colocasse ali esse peso de ser em um ano, porque às vezes em um ano vai ficar difícil para as pessoas se dedicarem devido à demanda de cada um. Então, ou seja, se você vai ler, vou começar pelo Evangelho de João, nós temos aí 21 capítulos, leia um capítulo por dia, né? Você vai conseguir, talvez, extrair muito mais do que ler 4 capítulos no mesmo dia. Então, não é volume, não é regra, né?
é sobre você sentir que, se a gente for trazer para o mundo físico, é uma comparação. O mesmo prato de comida vai saciar muito um e não vai saciar o outro. Então, não é volume, né? Para alguns, aquele prato vai me deixar fastiado, assim, não vou conseguir nem respirar comendo aquele. Para outro, talvez vai até repetir. Vai ser pouco. Então, ou seja, o que está te nutrindo? Você teve seu tempo a sós com Deus, leu aquilo ali, se alimentou, meditou, e nós precisamos meditar na palavra. A meditação, né, nada mais é do que eu me esvaziar das coisas, dos barulhos do mundo, né, mas me encher da palavra, deixar, né, que a gente fala aquele conceito da meditação oriental, não é sobre eu ficar num estado de vazio completo, não, a meditação bíblica é eu me esvaziar de mim e me encher de Deus, da palavra dele. Então, eu ficar ali ruminando aquela palavra. Isso que vai fazer diferença, porque eu ler 4 capítulos, fechar a Bíblia e sair, e nem lembrar o que eu li pela manhã, não vai fazer transformação nenhuma. Agora, se eu leio ali um versículo, um capítulo e saio para o trabalho ruminando aquela palavra, pensando naquele contexto, me colocando naquela história, eu consigo, e o Senhor, ele faz isso, ele vai trazer situações no dia para você aplicar aquilo ali. Então, a profundidade, nela não vem de quantidade. Eu sempre falo que no reino de Deus não é velocidade, é constância. Não é quem chega primeiro, é quem não para no meio do caminho. Então, o Senhor, ele quer nos levar para esse lugar de constância, ainda que seja, né, um pouquinho todo dia, mas que você não pare, né? Então, sobre profundidade, né, eu vejo que a gente precisa considerar isso. O segundo ponto da pergunta? A questão é sobre a primícia, né? Entregar o primeiro ao que é mais importante, né, para Deus. O que é mais importante. Então, exatamente, é o que eu falei. Às vezes, sabe, pastor, cada um tem uma vida. Eu lembro que quando eu fiz a mentoria devocional, né, a gente fez algumas turmas de mentoria devocional e eu tinha ali alunas que pegavam serviço 4 horas da manhã. Nossa. E aí elas trabalhavam em ônibus, né? E pegavam essas 4 horas, aí falava assim, ela não conseguia levantar às 3 ou antes, porque o ritmo de vida dela é diferente. Tem mãe que às vezes a criança acorda muito cedo. Então, assim, eu não quero, né, como eu disse, colocar regra, porque Deus, ele conhece a estação que cada um está vivendo. Eu acho que é muito sobre a estação, nós entendermos o nosso tempo atual. Então, eu vejo que tem mãe que a criança dorme 1 hora, 2 horas da tarde, ou vai para a escola à tarde, e ela tem um tempo prazeroso para se lançar nos pés do Senhor ali às 2 horas da tarde. Glória a Deus por isso, né? Ela pode viver dentro do que a rotina dela talvez nesse momento da vida está trazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que podem dar as primícias e procrastinam esse momento, e Deus conhece o nosso coração. Então, se a gente pode, né, se esforçar, não tô falando pode, porque tudo na vida é esforço, né, claro, mas dentro da estação que você tá vivendo, porque Deus, ele não vai cobrar nada além do que a gente possa também fazer, mas ele vai sempre nos esticar. Eu faço, a gente é esticada por Deus. Enquanto tá no conforto, tem alguma coisa errada. Deus, ele vai sempre nos impulsionar a um nível mais alto, uma profundidade, né, maior. E então, assim, entenda isso, né? Esse esforço. Só para pontuar, eu gosto muito do texto de Jeremias 2,13, que vai falar sobre o povo, né? 2 males cometeu o meu povo. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas ou rachadas que não podem reter água. Por que eu estou trazendo esse texto? Naquele tempo, pastor, não tinha água encanada como nós temos hoje. Então, se a pessoa quisesse água potável, uma água saudável, né, para consumo, eles tinham que caminhar longas distâncias para ir até a fonte. E então, eu estou trazendo isso dentro dessa questão das primícias, porque é o esforço, né? Eles tinham que ir até a fonte buscar água. E aí, com o tempo, eles começaram a cavar poços, cavar cisternas para reter água da chuva, porque seria mais cômodo, né? Não ter que ir à fonte todos os dias. E na nossa vida, é muito isso que acontece, né? Nós buscamos facilidades. Não que isso seja errado em tudo, né? A gente tem um micro-ondas, a gente tem uma lava-louça. Então, tudo isso para otimizar tempo, para, né, trazer menos cansaço.
E tudo isso é válido. Porém, o problema do ser humano é quando ele quer transferir esse tipo de facilidades para o relacionamento com Deus. Atalhos, né? Nós queremos criar atalhos para o relacionamento com Deus. E Deus, ele não muda a forma genuína que ele quer se relacionar conosco. Então, nós vamos buscando meios, né, para nos saciarmos. E o que nós entendemos é que a água da cisterna, ela pode até ser boa, mas ela não é tão pura quanto a fonte. Ela pode ter impurezas, né? E aí, abrindo um parênteses, para quando eu negligencio o devocional e busco fontes terceiras também, né? Só pegando um gancho aqui, porque muitas vezes vocês querem, vão ouvir a irmã Alessandra falando no Instagram. É bom? Ótimo, assista. Eu vou assistir a pregadora fulana de tal no YouTube. É bom, vai lá e assiste. Um podcast como este é ótimo para o nosso crescimento. Mas nada substitui a fonte, que é a palavra de Deus. Então, nós podemos nos nutrir de outras formas, mas nunca negligenciarmos todos os dias irmos para a fonte, porque lá tem a água mais pura. Quando eu alimento de outra fonte, pode ter uma impureza, né? E eliminar os intermediários, né, Alessandro? Vai você a fonte, né? Exatamente. Às vezes a gente quer ouvir alguém, né? Quer ouvir uma pregação, quando a gente tem o próprio Deus falando conosco pela palavra. Né? Exatamente. E é isso que fala quando fala das cisternas serem rachadas, porque você está confiando que vai ter, mas às vezes você vai lá e não tem. Está rachado. Então, quando eu ponho intermediários, pode ter, mas pode também chegar e não ter. E aí a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Sempre vai ter alimento para você. Não tem um dia que eu vou para a presença de Deus, para a palavra de Deus, que não tem um pão fresquinho, que não tem uma água viva para me saciar. Então, é a gente entender, né, que nada pode substituir. Eu posso me nutrir de outras formas, nunca deixando de lado a minha comunhão real com Deus. E quando a gente fala sobre primícias, eu entrei com esse versículo de Jeremias, porque fala de esforço. E a gente sabe, né, que não só esforço, mas também de priorizar mesmo a Deus. Eu passo uma mensagem para Deus. Quando eu abro os meus olhos pela manhã e antes de qualquer outra coisa, eu vou para a presença dele. Eu estou dizendo para Deus que ele é o mais importante e o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu acordo e vou para as redes sociais, quando eu acordo e vou para as tarefas de casa, eu estou passando uma mensagem para Deus de que essa coisa é mais importante. Então, e tudo flui, né? Quando eu busco a Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, dar as primícias do seu dia para quem te deu o dia. Priorizar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. E a partir dali, ele vai resolvendo. Tem coisas, né, pastor, que a gente tá assim, eu tô com tanta demanda no trabalho, Quando você busca a Deus, quando você chegar lá no seu trabalho, o Senhor já desembolou o meio de campo, já resolveu ali, você chega e você fala, nossa, eu nem acredito que eu não vou precisar fazer isso. É priorizar a Deus, é milagre que a gente vivencia, né? Milagre, exatamente. Alessandro, uma outra coisa que, assim, a gente precisa abordar é que às vezes a gente acha que a nossa evolução na santificação, a nossa evolução na comunhão com Deus exige um tempo extremamente separado, né? Então, quando a gente fala de devocional, aí sim é um tempo que a gente separou para Deus, tirou as distrações, desligou o telefone, entrou para um lugar secreto, né, como Mateus 6,6, e ali somos nós e Deus, né? Esse é um processo de busca, é um processo de devoção, de entrega e de cura e de tudo que a gente tem no secreto com Deus. Mas tem um outro aspecto da nossa vida que é remir o tempo, né? Então tem muito tempo que a gente poderia estar fazendo, né, o que nós temos que fazer na ordem do dia, né, aquilo que é, e nesse mesmo tempo a gente está na presença do Senhor, a gente está se santificando, né, remindo o tempo aí, aproveitando cada oportunidade, né. Então você pode
cortar a grama da sua casa louvando ao Senhor. Você pode fazer suas tarefas diárias na comunhão com o Senhor. E a gente precisa aprender mais isso, né? Essa remissão do tempo, né? Exatamente. Isso é extremamente, né, importante a gente pontuar, porque quando o apóstolo Paulo ele fala orai sem cessar, né? Não é para você também se trancar e ficar orando 24 horas por dia. Não é para ir para o topo do monte e nunca mais descer de lá e ficar só orando, né? Então a gente quando é estar nesse espírito de oração ou estar contemplando Deus no ordinário do dia a dia, né? Eu gosto muito de um versículo que a gente até usa muito na Experiência do Lar, né? Que é Colossenses 3:23, né? Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor, né? Sabendo que recebereis não dos homens, mas do Senhor a recompensa. Então, queridos, quando nós falamos sobre fazer todas as coisas como sendo para Deus, nós trazemos a presença de Deus, a pessoa de Cristo para o nosso ordinário. As reuniões extraordinárias, mover de Deus em uma conferência, em um congresso, é maravilhoso, mas Deus ele se manifesta através da beleza do dia a dia. E ali eu posso cultuar a Deus. Primeiro, nós cultuamos a Deus quando nós cumprimos o nosso chamado, né? Então, nós cultuamos. Eu, né, falando de como mulher aqui, né? O pastor deu o exemplo de cortar a grama, eu falo que cada um dá um exemplo dentro da sua rotina, né? Nós aqui, quem tá me ouvindo como mulher, por exemplo, né? Falando da nossa realidade, eu também estou adorando a Deus quando eu cuido com zelo do meu lar. Quando eu estou fluindo no meu chamado de ser uma guardiã do lar, quando eu estou ali lavando a louça, lavando o banheiro, né? Quando eu estou limpando o chão, quando eu estou passando a roupa do meu marido, né? Então, ou seja, tudo isso, se eu faço com um espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele me deu, pela família que Ele me deu, quantas pessoas talvez oram por uma família, por filhos, por um lar, e às vezes as pessoas têm, mas estão fazendo com espírito de murmuração, de reclamação, colocando um peso sobre algo que deveria ser uma bênção, que é uma bênção, mas estão colocando peso porque deixaram a murmuração entrar. E eu penso que para quem, né, tem a vida devocional é isso, é eu ter uma vida em devoção a Deus, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu posso, né, igual é o que nós dissemos, é importante eu ter um tempo a sós com Deus, mas é importante eu deixar Deus participar do meu dia a dia, de eu estar com Ele ao meu lado, né? Então, quando eu cuido do lar, quando eu honro meu marido, quando eu tenho um tempo de qualidade com os meus filhos, tudo isso é adoração, é devoção a Deus também, né? Eu reconhecer Deus ali e eu fazer aquilo com excelência como sendo para Deus. Tem gente que acha que, né, é só as coisas espirituais. Então, ou seja, é também espiritual eu parar para brincar de boneca com a minha filha. Por quê? Porque Deus me concedeu a missão de ser mãe. Então, se eu estou fluindo ali e respondendo com assertividade, com amor, aquilo que Ele me conferiu, eu estou adorando a Ele, em gratidão a Ele, respondendo a algo que Ele me confiou. Que é a maternidade, é o casamento, é o lar, é a profissão. Você está no seu trabalho, faça o seu trabalho glorificando a Deus, seja um excelente profissional, porque você está dando testemunho de Cristo no seu trabalho, né? A gente tem que também quebrar esse negócio que ficou, né, alguns crentes, né, que mancharam ali, que falam, crente é mal pagador, crente é isso, crente é aquilo. Não, gente, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, representantes do reino. Então, nós precisamos começar nas tarefas do dia do trabalho, fazer tudo com excelência, porque Deus é santo. E se nós estamos querendo carregar o nome de Cristo, comece a olhar para as coisas do dia a dia com gratidão, com alegria e fazer tudo como sendo
para Deus, porque aí nós vamos sempre dar o nosso melhor. Não é o melhor aos olhos do homem, né? Porque nós não estamos num lugar de comparação, mas o meu melhor, Deus sabe qual é o meu melhor. E assim a gente vai cumprindo as tarefas com outro olhar, né? Isso é muito importante. Amém. Alessandra, você é mentora de mulheres também, né? Mentora de mulheres, psicanalista, você tem desempenhado um papel aí brilhante, né? Com as mulheres nessa caminhada e tudo. E quando você para ouvir as mulheres hoje, para atender as mulheres, como estão, hein? Como está a saúde das mulheres hoje? Emocional, espiritual, física? Então, pastor, né, eu trabalho com mulheres já há alguns anos, né, a gente tem auxiliado, né, eu falo que eu comecei auxiliando, né, especificamente na vida espiritual, através das mentorias, dos cursos na área das disciplinas espirituais, né, através do aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, mas aí Deus, ele nos proporcionou, né, trazendo, agregando o conhecimento também da ciência, né, como psicanalista clínica, para também auxiliar de uma forma mais efetiva a vida emocional das mulheres, porque nós entendemos que, né, nós somos corpo, alma e espírito, e é como o pastor falou, como que está a vida dessas mulheres? Nós temos muitas mulheres dentro das igrejas, mas com o emocional destruído, né? O que acontece? Eu sempre trago, quando nós nos convertemos, existe uma obra de transformação no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Então, existe uma transformação imediata, né, no nosso espírito. No nosso corpo, não necessariamente aconteça nada. Claro que nós já evidenciamos, já presenciamos curas físicas. Alguém entregou a sua vida ao Senhor e naquele momento recebeu uma cura. Glória a Deus. Isso acontece, mas não é via de regra que eu vou entregar minha vida e vou receber uma cura física instantânea. Eu terei um tempo onde o meu corpo será glorificado, mas isso não será, né, no momento específico ali que a gente aceita Cristo. Então, ou seja, no meu corpo não acontece nada, no meu espírito acontece uma transformação imediata de regeneração, ali onde o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E na nossa alma? Né? Na nossa alma é um processo. É um processo diário que nós precisamos passar para que nós consigamos desenvolver o fruto do Espírito e gerenciar as nossas emoções. Nós não podemos ser pessoas controladas pelas emoções, mas controladas pelo Espírito Santo. Mas não é da noite para o dia que isso acontece, né? O apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5:23, eu gosto muito desse texto, que evidencia essa tricotomia do ser. Quando ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está evidenciando que espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis. Então, existe a necessidade de atentarmos para essa tricotomia, né? Não basta eu ser altamente espiritual, mas ter um emocional desregulado, descontrolado, até porque o inimigo, ele não toca no nosso espírito que é de Deus, mas ele consegue bombardear a nossa mente. E através por isso que a gente fala que o maior campo de batalha é a nossa mente, porque a nossa alma é a sede das nossas emoções. É ali que eu sinto medo, raiva, angústia, tristeza. E como eu disse, é um processo. Então, durante o meu processo, né, de caminhar com o Senhor, a minha alma, a minha mente, ela vai ser bombardeada por dardos inflamados do inimigo. Então, quando vem na nossa mente esse bombardeio, o inimigo ele não toca na minha alma, ele não toca no meu espírito, mas ele consegue tocar na minha alma através do que ele planta nos meus pensamentos, porque tudo que nós, na verdade, é como se fosse uma escala, né? A forma como eu penso, eu sinto, e a forma como eu sinto, eu me comporto. Então, os pensamentos, Dr. Augusto Cury, ele traz essa visão, eu acho interessante a ilustração, quando ele fala que é como trilhos e vagões de um trem, né? Os nossos pensamentos são os trilhos de um trem.
e as nossas emoções, os vagões. Se os trilhos, que são os pensamentos, estão desgovernados, os vagões vão estar desgovernados, porque eles acompanham os trilhos. Então, se os meus pensamentos estão desgovernados, né? Pensamentos negativos, pensamentos de eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, que aí a gente vai abrir, né, outro tema que é sobre as mentiras que muitas vezes nós deixamos vir e acreditamos. Mas enfim, se tiver desgovernado, as minhas emoções vão estar desgovernadas, e às vezes você vai ser uma pessoa altamente espiritual, que sobe monte, que ora, que jejua, mas um irmão não te cumprimenta na igreja, você já vai ter uma emoção desgovernada. Ninguém me ama, ninguém me quer, não vou na igreja mais, pastor não liga para mim. E aí a gente começa o que? A permitir que as emoções governem a nossa vida. Então, buscar ajuda emocional vai complementar para que eu seja um cristão maduro, que consiga fluir no meu chamado, mas alinhando essa tricotomia. A gente precisa, né, olhar para todas essas instâncias e dar a devida importância para cada uma delas, não negligenciar. Então, não é nem sobre não que a gente fala, não basta eu só orar, jejuar, buscar, mas eu estou conseguindo me comportar conforme o que o fruto do Espírito traz para mim, com amor, bondade, temperança, né, longanimidade, a paciência, como que está a comunicação no seu lar. E aí a gente entra em várias outras questões que envolvem a área emocional, que, né, entram traumas, entram crenças, mas enfim, é muito importante, sim. Eu tenho visto muitas pessoas dentro da igreja doentes e feridas, muitas vezes são feridas, e deixam até de caminhar, porque não souberam lidar com essas pequenas coisinhas, porque as emoções estão desgovernadas. Ô Alessandra, você é psicanalista, né? Exato. Mentora de mulheres, orientadora aí de muita gente, né, com relação à vida devocional. E qual é a grande bênção de você conseguir aliar a ciência e a fé? Porque para muita gente isso é inassociável. Você não consegue, ou você tem fé, ou você estuda, né? Ele não consegue fazer essa associação. Como que é essa associação da ciência, da técnica, do estudo que você fez nessa área, né, de emoções e de comportamentos e da psicanálise em geral, com a fé, com a palavra de Deus? Como que isso é transformador? Então, vamos lá, né? Eu me formei no Instituto Cristão, né? E eu sempre, a gente sempre percebe que a Bíblia, ela antecede toda a ciência, né? Tudo que a ciência comprova já estava na palavra. Então, a gente entende que existem distorções, né? Existem abordagens antibíblicas, existem. Então, é por isso que é importante, antes de qualquer coisa, a gente ser conhecedor da palavra, para que a gente possa reter o bem, para que a gente possa colocar Deus no lugar dele e o homem no lugar do homem. Eu sempre falo nos meus atendimentos, né, que Deus, ele está acima de nós. Independente de ferramentas que eu use, do que eu tenha de conhecimento, eu sei que tem áreas que eu não posso entrar, mas o Senhor, ele entra, né? A palavra vai dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela sonda o coração do homem, ela vai. Por isso que a cura completa, pastor, não tem como eu negligenciar o Espírito Santo, né? Porque nós somos seres trinos, é como eu falei. Então, para ser curado, né, por completo, porque, né, Salomão já dizia que tudo abaixo da terra é vaidade, ou seja, eu só encontro propósito na minha vida quando eu olho para cima do céu, né, para Deus que me formou, que me criou. Então, o que nós precisamos então entender? Que a ciência, ela foi criada também por Deus, toda, né? Quando a gente olha, é o próprio Deus que capacita o homem. Né, Deus, ele deu entendimento, né? Para que, assim como é interessante me ver a memória, quando na construção da arca, né? Quando ele deu
entendimento para aqueles artesãos do tabernáculo. Eles eram escravos no Egito, eles não sabiam manejar linho fino, ouro, pedras preciosas. E a palavra diz que Deus deu entendimento e ciência para aqueles artesãos, para que eles pudessem construir a arca e as cortinas, enfim. Deus é quem dá ciência ao homem. Então, se, né, eu posso falar que eu sou psicanalista, que eu tenho um conhecimento, eu entendo que tudo isso veio de Deus, a capacidade para que ele abrisse o meu entendimento, para que eu pudesse compreender das coisas da terra. Mas eu não posso compreender as coisas da terra negligenciando as coisas do céu. Nós somos seres humanos que temos uma cidadania do céu, uma cidadania, temos a cidadania da terra, mas nós somos do céu. Então, o meu espírito é de Deus, ele vai voltar para Deus, mas eu estou na terra. E eu estou debaixo também de uma lei dessa terra. O meu corpo, ele está na terra e ele vai sentir as consequências do pecado que afetou a humanidade. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio de entender que eu tenho, né, eu sou do céu, eu tenho a minha alma, ela veio de Deus, ela vai voltar para Deus, mas enquanto eu estou na terra, eu preciso cuidar, né, também através do conhecimento do meu corpo, da minha alma, que são coisas que estão sendo afetadas pela terra, pelo pecado da humanidade, enfim. Então, a gente, na psicanálise, né, nós, como eu disse, tem profissional e profissional, sabe, pastor? Eu não posso falar, né, sobre toda uma classe. Eu sei que, igual eu falei, existem muitas distorções. Talvez você que está me ouvindo teve uma experiência ruim com um psicólogo, com um terapeuta, com uma psicanalista, eu não sei. Por quê? Cada um, né, vai reter aquilo dentro do que ele acredita. Cada um é um profissional único. Eu falo, eu tenho a base do meu atendimento, mas eu tenho a base da palavra, eu tenho a base da família, eu tenho conhecimento da experiência do lar, que é um aprendizado que alinha a mulher dentro de um contexto familiar incrível. Então, o que eu estou querendo dizer? Cada um vai ter uma bagagem que carrega dentro de si. Então, nós trabalhamos, né, com mulheres, eu trabalho com mulheres, né, dentro das ferramentas necessárias que a ciência nos traz, né? A psicanálise, ela trabalha muito o inconsciente, a gente olha muito para as questões vivenciais, os traumas, as crenças limitantes que foram construídas ao longo da vida, e muitas vezes isso vira muita chave dentro de cada mulher, porque são coisas que talvez está no automático, está no inconsciente, elas nunca tentaram, mas eu jamais tiro o que eu carrego dentro de mim, né, da bagagem que eu já tenho dentro de mim e do lugar de Deus. Nós somos instrumentos, assim como a medicina, como todas as outras profissões, tem ferramentas para gestão, ferramentas para, né, para ajudar tantas áreas profissionais, mas Deus, ele continua assentado em um alto e sublime trono, regendo tudo, controlando tudo e operando além do que a gente pode fazer. Muito além da ciência, né? Muito além. Agora, duas coisas aí, Alessandro. Assim, por exemplo, você ainda percebe que você falou que não pode falar por uma classe inteira e ninguém pode, né? Ninguém pode falar em nome de uma classe inteira. Mas você acredita, e assim como eu também, que a escolha do profissional é determinante para o resultado do tratamento, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Eu vou procurar ajuda. Para quem você vai recorrer é que faz toda a diferença. Para quem você vai recorrer é que faz toda a diferença. E um segundo ponto com relação a isso, você ainda vê que no meio cristão existe um tabu, uma resistência com relação a essa busca pela ajuda profissional quando se trata de emoções, quando se trata de cura? Exatamente, então vamos lá, né? Eu sempre digo, né, a questão da escolha do profissional. Escolha um profissional que tenha valores semelhantes aos seus, né? Nós vivemos dias difíceis e é o que eu digo, é muito importante a gente buscar um profissional, né, capacitado, mas principalmente quando se trata da mente humana, e eu falo muito isso principalmente para mães, pais, né, que buscam ajuda terapêutica para os filhos, por exemplo, né? A gente priorizar
né, profissionais que tenham os mesmos valores, a mesma visão, porque nós estamos trabalhando com a mente, com, né, a mente humana ali. E existe sim. Eu falo que nós precisamos nos posicionar como cristãos, porque o mundo lá fora está se posicionando dentro daquilo que eles acreditam. Nós, né, entendemos que existem vários profissionais defendendo o que eles acreditam. E eu sempre falo assim, sabe, pastor? Eu tô ali como uma profissional e eu vou usar as ferramentas, né, que a gente tem dentro da área profissional. Mas é como eu disse, né? Então, nunca que eu vou trazer um direcionamento, né, dentro daquilo que eu não acredito como sendo a vontade de Deus para a vida da pessoa, então, do ser humano em si. Então, busque um profissional, né, que você conheça, que você tenha referência e que tenha os mesmos valores. Eu acho que esse é um ponto. E com relação à resistência, né, a essa muitas vezes ainda se ter esse tabu em procurar ajuda para a saúde mental, né? Antigamente era maior, mas sim, ainda tem muita, né? Aquela fala de que terapia é para doido, psiquiatra, psicóloga é para doido, né? Enfim. E cada vez mais a gente vai vendo que pessoas que se permitem buscar essa ajuda vão tendo resultados tão, né, exponenciais, vão tendo a vida tão transformada. E aí também já se ouve muito a frase, todo mundo deveria fazer terapia. A gente já tem ouvido muito também essa frase. E às vezes, né, pastor, a gente tem uma facilidade ou uma predisposição tão rápida em buscar ajuda quando a gente passa mal, a gente vai na UPA, a gente vai no pronto atendimento. Ai, tô com uma dor aqui de lado, tô com uma dor na perna, tô com uma dor aqui. A gente procura o ortopedista, o cardiologista, a gente procura com tanta rapidez os profissionais da medicina, mas por que tanta resistência para um profissional da saúde mental? Porque quando a gente fala, é só orar, mas se a gente for seguir essa linha de raciocínio, ora para dor na perna, ora para o problema de coração. Então, assim, eu não tô falando que é o que eu falei, nós não tiramos Deus do lugar dele. Independente do que eu sinta, do que eu tenho, eu preciso orar, sim. Mas Deus, ele capacitou também profissionais para cuidar desse corpo. Como eu disse, nós estamos nessa terra e o corpo vai ser afetado por enfermidades enquanto eu estiver aqui. E eu vou buscar uma ajuda de um profissional médico para me ajudar com uma enfermidade no corpo. E a minha alma é semelhante. Eu tô nessa terra, a minha alma ela vai ser bombardeada por questões dessa terra, medos, ansiedades, preocupações, né? Tanta coisa que vem na minha mente e eu também tenho profissionais capacitados para ajudar a tratar essas questões, a me ajudar a lidar com isso, né? Às vezes, quem está no problema, ele não consegue perceber a saída. Eu falo que é como se fosse um labirinto. Quem está no labirinto está ali batendo com a cabeça na parede toda hora. E aí quem está de fora, que tem um olhar panorâmico, consegue trazer clareza, consegue mostrar para aquela pessoa. Eu sempre falo que não é mágica, não é eu que vou curar o paciente. Eu vou muitas vezes trazer apontamentos que vai fazer ele perceber que esse caminho aqui não está certo, que ele tem que dar a volta, que ele tem que ir para a esquerda, para a direita. Mas quem caminha é o paciente. Eu não consigo mudar ninguém, ninguém muda ninguém. O Espírito Santo é que faz isso. Mas com um profissional orientando, a gente consegue muitas vezes desembaralhar uma mente tão confusa. E, inclusive, pastor, é uma mente que às vezes está tão embaralhada que não consegue nem fluir no relacionamento com Deus. Deus está falando, mas as vozes internas são maiores. Você não pode, você não é capaz, porque ouviu isso a vida inteira, carrega traumas de infância. E aí essa pessoa está com a mente tão confusa que Deus está querendo fazer uma obra tão linda, mas ele não permite, bloqueia, não ouve. E aí vem para a terapia. É como um novelo ali de lã todo embaralhado, a gente vai organizando aquelas ideias, revisitando com muito carinho a sua história, né? Ressignificando dores do passado, e aí aquele novelo vai se organizando, e aí ele consegue ter uma linha de raciocínio coerente, consegue parar
com esse barulho, né, e consegue ouvir a Deus de uma forma até mais clara. Então, tudo vai se complementar. Então, é importante, sim, a gente trabalha muito o autoconhecimento. E eu falo que autoconhecimento é para todo mundo. Então, terapia não é para doido, terapia é para quem quer se conhecer. Para quem quer conhecer a si e fluir dentro da sua identidade, daquilo que Deus, de quem Deus criou para você ser. Então tá tudo complementando, mas é necessário a gente se permitir passar por esse processo, é um processo. Como você falou, né, que Deus deu ciência àqueles artesãos, né? Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem de Deus, né? Então a gente precisa acreditar nisso, né, e se apropriar dessa ciência, porque a gente sabe que é uma inspiração de Deus para que a gente seja ajudado, né? Nada mais é do que uma sistematização, né, de um processo em que a pessoa não consegue sair sozinha. Não consegue, precisa de ajuda. E não é pecado buscar ajuda. Não é pecado. Não é falta de fé buscar ajuda, né? Não é. Muitas vezes a gente vê isso até piora a saúde emocional, a saúde mental da pessoa. Principalmente nós que estamos envolvidos no ministério, e aí entra até um alerta para líderes, pastores, né? Porque existe um olhar muito de julgamento. Nossa, mas você passando por isso? Mas pastor, mas a pastora, mas o líder. Nós somos seres humanos, ninguém é super-herói. Todos nós temos dores, temos dificuldades para lidar. E quando a gente se abre com alguém e ouve esse tipo de julgamento, a culpa, o peso que vem ainda é maior, faz com que o pastor, o líder se sinta ainda pior. Por isso que a terapia é um espaço seguro para você se abrir. Eu sempre falo, gente, eu falo com as minhas pacientes, eu estou aqui para te acolher. Acima de tudo, você será acolhida, não julgada, não criticada, porque isso aí o mundo já faz de graça lá fora. Então, a nossa dificuldade hoje, pastor, é a gente se abrir e encontrar quem nos acolha, quem nos compreenda, quem esteja disposto realmente a nos ajudar, não a criticar e apontar. E aí, muitas vezes, né, a pessoa não busca ajuda e fica debaixo desse ciclo de se sentir cada vez pior, né? Porque tá passando pelo que tá passando. E a importância de caminhar junto, né? E você ter alguém que você sente segurança para conversar, né? Porque é o que você falou, dependendo de quem você se abre, né? Vem julgamento e não acolhimento, né? Exatamente. E aí piora a situação. E nesse sentido, Alessandra, a religião, você tem visto que a religião pode adoecer as pessoas? E às vezes a pessoa, né, antes da conversão era uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida e tal, e ela tem uma experiência com Deus e às vezes ela congrega numa comunidade que vai colocar sobre ela uma série de regras, uma série de distorções de uma vida cristã e que não vai dar a ela liberdade, vai dar a ela um jugo, né? Tem pessoas adoecidas pela religião? Muitas, né? Infelizmente. A gente tem até uma área da psicanálise que a gente chama de traumas religiosos, né? E a gente tem muitas vítimas de traumas religiosos. Enfim, não era para ser assim, né? A religião, né, não deveria ser assim, né? Porque o evangelho, ele vem como um fardo leve, né? O Senhor, ele disse que o meu fardo é leve, né? Então, mas infelizmente, e aí a gente entraria até num outro ponto, né, que não daria para abrir tanto, porque é um assunto complexo, mas tem um livro, inclusive, que chama Quando o Narcisismo Invade a Igreja. Então, ou seja, infelizmente, nós temos nos nossos dias muitos líderes narcisistas. Muitos líderes que agem de autoritarismo em um lugar que deveria ser de amor, né, a ferida que nós temos quando acontece no âmbito eclesiástico, no âmbito de uma comunidade religiosa, ela é tão profunda, muitas vezes, como uma ferida paterna, porque o líder espiritual, ele tem, né, ele é como, em analogia, um pai na fé para nós. Então, muitas pessoas, quando feridas por um líder espiritual, é uma ferida tão enraizada, assim como uma ferida paterna. Porque o pastor, né, o pai na fé, ele deveria ser aquele que deveria proteger, amar, ensinar,
né? O pastor, ele conduz as ovelhas, ele cuida, ele protege de todos os lobos, de todas as armadilhas, ele dá a sua vida ali, né? A gente tem aquela imagem de Davi enfrentando o urso e leão em proteção das ovelhas. Então, o pastor, ele deveria, né? Claro que eu não estou generalizando, nós temos, né, sim, pastores honrados, fiéis ao Senhor, mas nós entramos em uma era onde muitas vezes eles estão ferindo as ovelhas, né, com, como você disse, um jugo, um peso, né, e falhando nessa autoridade conferida por Deus, mas agindo com autoritarismo, manipulação, né, muitas vezes. Essa manipulação, né, tem distorcido mesmo, né, a relação que deveria ser de amor, de união, né, e muitas pessoas estão feridas nesse meio. Então, nós entendemos que a fé genuína, né, o que a Bíblia nos ensina, sim, nós precisamos ser guiados, conduzidos, né? Eu sou ovelha de um pastor, eu amo a minha igreja, eu amo meu pastor. A gente tem ali uma relação boa, né, de cuidado, né, de preocupação, de ensino. Não estou falando que quem ama não exorta, quem ama não ensina, assim como um pai, uma mãe, eu como mãe, eu tenho que exortar meus filhos. Nós temos, só que é uma exortação em amor, né? Muitas vezes o que a gente tem visto é humilhação e não exortação. A gente entende que a exortação ela deve ser no secreto, mas nós temos tido exortação pública. Isso não é exortação, isso é humilhação, isso é, né, feridas. Então, enfim, distorcendo, né? Muitas vezes, quantas pessoas que começam a falhar no ministério familiar porque agora foi posto um jugo, né? E aí não, agora é a igreja, aí deixa o marido, deixa a esposa, deixa os filhos. Quantos filhos de pastores não quiseram seguir o caminho porque a religião não foi ensinada da maneira correta? Então a gente vê, infelizmente, né, muitas pessoas feridas nesse lugar, muitos líderes que, quando eu falo sobre o narcisismo, o narcisista, muitas vezes o púlpito ele é um lugar atrativo para um narcisista estar. Porque ali, né, é o lugar que ele muitas vezes vai ser ovacionado, ele, né? E, enfim, existe isso, nós não podemos negligenciar, mas sim, nós não podemos desistir, né, de que existe, né, assim como nós temos a vida do pastor, eu tenho o meu pastor, nós temos líderes que ainda buscam, né, conhecer e se render ao Senhor, e o conhecimento da saúde emocional, na verdade, ele vem sendo cada vez mais necessário por parte dos líderes, né? Quando a gente tem essa liderança que se preocupa com esse olhar para a saúde emocional. Eu lembro quando eu fiz lá atrás, né, o curso, eu pensava assim, eu não sei se eu vou atuar, mas mesmo que eu não atue, como nós lideramos, meu marido pastoreava naquele momento igreja local, foi assim, que seja para auxiliar as ovelhas, né? Que seja para ajudar. Então, cada vez mais também nós temos visto pessoas preocupadas a entender mais para poder auxiliar de uma forma mais efetiva essa igreja que está adoecida, né? Essas almas que estão precisando de cura. Então, existem os remanescentes, nós precisamos buscar de Deus esse direcionamento, né? Defendemos, sim, a necessidade de pertencermos a uma igreja, de congregarmos, de termos um líder espiritual, isso é bíblico, nós não somos corpo, nós somos membro, e membro sem corpo está morto, mas tem muita gente cega em um corpo adoecido, porque às vezes o líder está doente e manipulando. Então, busque direcionamento, busque ajuda, busque uma terapia, que aí vai conseguindo trazer clareza para que você consiga sair de todo ambiente tóxico e manipulador e encontre a essência do que Deus tem para sua vida. E é muito sério, né? Porque a gente vê que pessoas que foram feridas por esses líderes, elas projetam essa ferida para Deus, né? Quando eu busquei a Deus, foi o maior tempo de decepção na minha vida. Sim. E aí a gente vê, muitas vezes, né? A gente vê um líder narcisista, abusador, né? Que acaba manipulando mesmo. E às vezes a gente vê as coisas sendo feitas fora do tempo ou de qualquer jeito, né? Que também machucam as pessoas, né? Como Mefibosete, né? Por tentar salvar ele rapidamente, ele caiu e se machucou. Nossa, verdade. Então a gente precisa muita presença de Deus na vida da gente, né?
É verdade. Se não... Alessandra, tem algum ponto, assim, a gente já está caminhando para o final, tem algum ponto que você queria colocar? Alguma questão que você queria destacar, que você acha importante dessa conversa? É, alguma dica para todo mundo, mas para as mulheres em especial, né? Que você que está nessa jornada aí com as mulheres, né? Sim. Então, bom, né? Nós estamos caminhando aqui para o final. Nós falamos bastante sobre vida devocional, entramos nessa temática do cuidado das emoções, entendendo que, né, tudo isso é importante, né? Como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. E atentar, né, para não negligenciarmos nenhuma dessas três esferas, né? Nós vemos que muitas pessoas, né, quando eu falo mulheres, que é o meu público, né, estão feridas, estão caminhando muitas vezes muito aquém daquilo que Deus tem para a vida delas, porque esses dias eu até coloquei nas redes sociais, lá no Instagram, né? Então, lembrando aí, se você não acompanha, volte lá no Instagram Amor à Palavra, a gente está sempre colocando alguns devocionais, e esses dias eu coloquei um devocional lá que falava justamente sobre se Deus tem, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas algo no sentido, mesmo que Deus tenha um plano muito grande para a sua vida, se a sua mentalidade estiver pequena, você não vai ser capaz de viver aquilo, né? Então, ou seja, por que que tantas mulheres, tantas pessoas talvez estão muito aquém daquilo que Deus quer, vivendo muito na superficialidade, né? Muito, porque nós estamos falando aqui nesse devocional todo sobre profundidade, vida com Deus, de fluirmos no chamado, de fluirmos numa vida mais leve. Muitas vezes nós estamos muito aquém, estamos nessa superficialidade por coisas que nós vivemos ao longo da nossa história e que nos fizeram acreditar que nós somos muito menos daquilo que Deus nos chamou para ser. Eu falo que a gente nunca deve se achar demais, mas também nunca se achar de menos. Eu tenho que ser quem Deus me chamou para ser e saber pela palavra de Deus o que Ele colocou dentro de mim. Então, né, quando a gente olha para histórias de traumas, de violência, de abuso, de negligência, de abandono, de rejeição, muitas vezes você inconscientemente está vivendo nesse lugar de superficialidade, vivendo nesse lugar pequeno, porque tudo que você viveu até aqui ainda está dominando a sua vida. Você falou sobre Mefibosete, né? E me veio aqui, porque a história dele é uma história incrível. E ele chega diante de Davi, na mesa do rei, se colocando como um cão morto. Um cão morto. E Quem ele sou eu para... quem sou eu, um cão morto, para que o rei me chame na tua presença? E ele tinha a identidade real, ele tinha o sangue real correndo nas veias. Mas a situação, a circunstância, o que ele viveu na sua infância, na sua adolescência, porque ele ficou aleijado, os aleijados, coxos naquele tempo, viviam às margens da sociedade. Então, certamente, ele viveu ali o período da infância, um período de base, um período basilar na nossa vida. O que nós vivenciamos na infância, dos 0 aos 8 anos, principalmente, né? Aquilo fica muito enraizado dentro de nós. Então, tudo que ele viveu fez ele acreditar que ele era um cão morto. E ele estava diante de uma oportunidade de se assentar à mesa do rei, de comer na mesa do rei. Então, Deus, ele te convida para um novo tempo. Deus, ele te convida para viver coisas maiores, porque é ele que preparou esse banquete, é ele que preparou essa mesa. Não deixe, né, que as dores do que você viveu até aqui, a forma que te trataram até aqui, as rejeições, abandonos que você teve, humilhações, traições, definam quem você é, né? Você é quem Deus te chamou para ser. E se você hoje tem dificuldade de se perceber, de se enxergar da forma como Deus te criou para ser, busque ajuda, busque tratar essas feridas. Quem caminha ferido, caminha sangrando em cima das pessoas, né? E por mais que talvez seja desconfortável, talvez falar com alguém, buscar essa ajuda, eu falo que o processo terapêutico, ele também vai ter a sua dor. É como a agulha que costura uma ferida aberta. Você sente a dor daquela agulha costurando, mas o prejuízo de manter essa ferida aberta, a infecção é muito maior do que você não parar e deixar ser tratada. Para que essa dor, esse pequeno desconforto de enfrentar e tratar essas feridas te tragam o quê? Uma cicatriz. A cicatriz não dói. A marca vai estar ali.
Nós não vamos fazer amnésia com você. Você vai lembrar, mas sem doer, porque tá cicatrizado. Busque ajuda, busque a Deus, busque uma vida devocional, uma vida de relacionamento diário, íntimo com Deus, e busque profissionais que tenham os mesmos valores e que possam te auxiliar nessa jornada também. Não esqueça que somos corpo, alma e espírito. Né? Espírito. Blinde a sua mente, porque tem um campo de batalha aí, né? Muito forte, muito grande. Maior campo de batalha. Exatamente. Amém. Amém. Alessandro, mais uma vez, obrigado. Ai, Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aqui, dedicado esse tempo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente, né? E manda um abraço para a turma lá, né? Amém. Tá sempre... Não falei que eu sou de Ouro Branco, né? Ouro Se alguém Branco, está acompanhando ou nos conhece, Ouro Branco, Minas Gerais. E pode deixar que eu mando um abraço para o pastor, para a família. Para todo mundo lá. Obrigado. Amém. Deus Obrigada. abençoe. Pastor, um abraço para Magali, minha querida amiga, sua esposa. Que Deus abençoe grandemente. Será Obrigada por essa entregue. oportunidade. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua... por estar conosco aqui, e que essa seja uma palavra que abençoe a sua vida. Se aproprie dessa palavra, torne isso prático na sua vida, e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, até segunda que vem, todas as segundas às 10 da manhã, um episódio novo para você aqui no nosso podcast. Um grande abraço, fique com Deus e até segunda.